Pô, rapaziada, hoje a gente tá aqui para conversar sobre como é um processo seletivo para escolher um desenvolvedor Angular, né? Que é especializado aí nesse framework que a gente trata aqui no canal, né? Enfim, trabalhar como front-end especializado em Angular, né? O que você seria perguntado, por exemplo, caso eu fosse um entrevistador e tal? E assim, acontece na maioria aí das empresas que tem de fato alguma referência que conhece, né, framework de verdade. Então assim, eu separei aqui algumas perguntas que eu costumo fazer e vou estar aqui, né, fazendo algumas delas e dando aqui uma resposta um pouco mais simples e tudo mais, para vocês terem uma ideia, né, do que é perguntado, o que estudar e tal, quando você estiver no processo seletivo de Angular, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Sim, a pergunta é clássica. Geralmente, eu costumo perguntar já para saber se a pessoa tem uma noção ali do framework. Qual é a diferença, né, entre ali o AngularJS e o Angular, né? A pessoa sabe ali pelo menos minimamente a história ali do que era o AngularJS, o que é o Angular agora e tudo mais. Ela vai se sair muito de boa nessa resposta, né? O AngularJS era ali um framework anterior, né, do Google. Ele foi criado ali para resolver o problema que a gente tinha de desenvolvimento web, né? Foi 2010, ele foi criado mais ou menos. E ele foi muito usado ali até mais ou menos 2015, 2016, quando ele começou a perder ali o hype mais ou menos em 2015. E em 2016, finalmente foi lançado o Angular 2+. Na verdade, era um framework totalmente diferente, mas quiseram surfar aí na onda do Angular JS, que era muito famoso, né? E resolveram fingir que era uma versão nova aí, 2 e tal. Isso criou ali umas lendas aí na comunidade de front-end, né? Tipo, o Angular sempre corre o risco aí de mudarem tudo, não sei o que. Isso aí é lenda, né? A diferença basicamente é essa. São dois frameworks totalmente diferentes e tem um nome parecido e é isso aí, tá ligado? Se souber explicar qual é a história ali mais ou menos, tranquilaço, mata essa pergunta assim, de boas. Essa pergunta, assim, eu diria até que pode cair para júnior, pleno, sênior, porque, na moral, primeira aula do curso da Loiane, se eu não me engano, fala disso, primeira aula dos cursinhos aí da Udemy fala disso, eu acho que na Alura também fala disso, enfim. Essa pergunta, mano, se chegar e você não souber, velho, pô, vamos dar aquela estudada, né? Vamos melhorar, que melhorar é sempre possível, né? Bom, tem uma segunda pergunta que eu costumo fazer muito e eu acho que ela é bem tranquila, porque, assim, é uma coisa que tem que saber também, é uma coisa que eu pergunto tanto para júnior, quanto pleno, quanto sênior, e é uma funcionalidade, assim, muito básica do framework, até uma funcionalidade que é um grande diferencial do Angular, e é basicamente, o que são direitos? E aí, quando eu pergunto algo assim, eu espero de resposta, no mínimo assim, são instruções que servem para modificar elementos do DOM, são recursos para criar ou estender, né, recursos ali de alguma funcionalidade do DOM, enfim, algo nessa linha, assim, mais ou menos explicando ali o que é a diretiva de maneira abstrata, né? E aí explicando, né, que dá para criar comportamentos, né, mais dinâmicos, enfim, uma série de coisas que é possível criar com diretivas. E aí, isso já me levaria ali para a terceira pergunta, tá ligado? Que seria, quais são os tipos de diretivas que a gente tem no Angular? Só que também para mim é uma pergunta básica, tá ligado? Ainda júnior, pleno e sênior tem que saber responder essa pergunta. Bom, nesse tipo de pergunta eu espero uma resposta mais ou menos como tem as diretivas estruturais, elas servem ali para manipular ou modificar o DOM ali, igual por exemplo, a gente tem nativamente o ng-for, que cria ali vários elementos no DOM, né, baseado ali no objeto, ou então a gente pode até mesmo criar diretivas customizadas, mas que são estruturais, né? Elas vão estar ali modificando o DOM de alguma maneira. Uma outra tipo de diretiva seria ali as diretivas de style, né? Enfim, as diretivas de estilo são aquelas ng-class, ng-style, enfim, que servem ali para fazer o que o nome dela diz, e é para mudar o estilo ali do DOM, né? Do componente, do elemento ali no HTML. E, inclusive, a gente tem já nativamente aí o ng-class, ng-style, enfim, para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, a gente pode criar também diretivas customizadas para fazer essas modificações ali em background, color, enfim, é uma série de coisas que a gente pode mudar que são de estilo. Então, basicamente, essas diretivas aí de estilo são para isso. E tem o terceiro tipo, que é uma diretiva ali de componente, né? Que é basicamente alguma diretiva que tem uma view, enfim, ela já injeta ali algum comportamento. Eu costumo utilizar, por exemplo, para adicionar um template ali de tabela, quando você quer fazer um filtro, né, customizado para tabela, coisa linda. Você consegue usar diretivas ali que injetam um template já, né? Então,
É uma coisa linda, assim, diretivas basicamente tem esses 3 tipos, são para isso, modificar ali elementos do DOM. E é isso, mano, você respondeu algo nessa linha, perfeito. Bom, outra pergunta que eu costumo fazer muito nas entrevistas e que, pô, por incrível que pareça, muita gente não sabe, já cheguei a entrevistar muitos candidatos para sênior, para pleno e tal, e eles não sabem, mas essa pergunta eu ainda considero de nível iniciante, né? Porque, de novo, é uma coisa básica do framework e acho que qualquer curso aborda isso. Independente se é estágio, júnior, pleno, sênior, cargo. Tem que saber. A pergunta é o que são pipes, né? O que é o pipe no Angular? Eu esperaria uma resposta como uma funcionalidade ali para trabalhar com dados, né? Antes de exibir no template. Basicamente, o pipe é assim, uma explicação simples. Você pode entrar mais em detalhes, se você se aprofundar, mas seguindo essa linha, explicando que é uma funcionalidade específica para transformação de dados, né, no template, pô, você arrasa ali já vendo bem o que é esperado dessa pergunta. Se você disser que é uma funcionalidade para transformação de dados e de cara ainda falar que, por exemplo, é uma má prática usar métodos no template e que deve ser usado pipes, porra, aí tu tira 10, velho. Aí eu fico felizão quando eu escuto um negócio desse. Infelizmente, eu escuto isso raramente. Eu acho que uns 3 candidatos souberam responder isso quando eu faço entrevistas, cara. Eu já faço entrevistador, assim, pô, pelo menos desde 2019, cara, e é bem difícil a galera conseguir responder isso com clareza, sem sacanagem. Então, e são coisas básicas que vocês estão vendo que, pô, você acaba usando ali todo dia, se você é um bom dev. Pô, muita gente às vezes não sabe responder, acaba, sei lá, esquecendo, para prestar um pouquinho mais de atenção aí nessa parte teórica, tá ligado? E o que se espera da resposta do pipe é isso, né? Aí logo em seguida, eu já parto logo para uma também que é muito clássica. Aí talvez eu já comece a ver ali se o cara é pleno, se ele é sênior. A pergunta é, o que é um pipe puro e o que é um pipe impuro, né? Porque já seria uma pergunta ali que dá para ver se a pessoa já está no nível pleno, se ela já está chegando ali no nível sênior, enfim. Na verdade, assim, eu bateria aqui como se fosse um nível pleno, né? Você precisa entender conceitos de imutabilidade, por exemplo. Eu já acharia que o cara pode ser que seja pleno se ele souber essa resposta. Então, um pipe puro e um impuro, basicamente, né? O pipe puro, ele é um pipe que trabalha ali com a imutabilidade nos dados de entrada, né? E aí, com isso, o Angular não fica ali refazendo, né, a execução daquele pipe toda vez que ocorre uma detecção de mudanças. Ele é um pipe puro, então o valor primitivo dele ali, né, do valor de entrada, não é modificado. O Angular sabe que não foi modificado, então ele para nem fica vendo, né, como se fosse uma memorization. Quando o pipe ele é impuro, significa que você está buscando dados ali, né? Enfim, você injeta uma service ali nesse pipe para fazer alguma requisição, pegar algum outro tipo de dado, enfim. Ou então você está passando dados ali para aquele pipe e ocorre mudança ali na referência da variável. E aí, essa mudança na referência faz com que esse pipe impuro seja chamado toda vez que tem uma detecção de mudanças ali naquele componente que está usando o pipe. E isso é muito ruim para performance quando você tem ali um componente, por exemplo, que não está tão bem projetado assim, algo que vai precisar ser refatorado. Então, toda vez que estiver batendo na detecção de mudanças, esse pipe vai ser reexecutado. E imagina, por exemplo, que você tem uma tela ali com 50 itens numa tabela e cada item dessa tabela tem 2 ou 3 pipes impuros e toda vez que houver uma detecção de mudança vai fazer ali 50 vezes 3, né? Ou seja, 150 execuções de método ali nesse pipe, simplesmente porque você não trabalhou com imutabilidade, você não usou o pipe puro. Então, basicamente, eu esperaria uma resposta sim e esperaria também que o candidato desse um exemplo de pipe puro e de pipe impuro, né? Enfim, não vou entrar em tantos detalhes aqui porque estou só dando uma noção do que precisa ser respondido, né? Também não vou entregar o ouro aqui que vocês forem fazer entrevista comigo vai querer responder igualzinho eu estou falando aqui. Mas, enfim, é basicamente esse tipo de resposta esperado. Você dá um exemplozinho ali de como é que seria impuro, como é que seria puro e mata a questão, né? E aí, nesse caso, se você conseguir responder isso, você já tá ali no nível plenozinho, pelo menos, ou então com um júnior muito avançado, tá ligado? Que acontece também. Bom, e a outra pergunta também para entender, assim, se a pessoa ela realmente está usando o Angular da maneira correta, que é esquecendo promises e usando os observables. Inclusive, essa pergunta vai vir mais para frente. Perguntaria o que é o pipe async, né? Como é que ele funciona e tudo mais. E aí eu esperaria uma resposta mais ou menos como é um pipe que se inscreve e se desinscreve de maneira automática no próprio template do Angular. E aí você não precisa ter trabalho ali com a desinscrição de observable e tudo mais. Ele já resolve o observable ali no próprio template. Quando esse
componente é destruído, ele mata ali a inscrição, é coisa linda e é isso, né? Basicamente, esperaria uma resposta nesse sentido. Se puder, dê um exemplozinho de como é que usa o PyperSync, como é que você já usou, enfim, e é isso. Show de bola, se você souber isso também, já acho que você tá usando o Angular corretamente, eu já ficaria feliz. Eu perguntar o que é o PyperSync e você falar que, pô, não sabe, aí fodeu, aí eu já não sei nem mais o que eu continuo fazendo na entrevista. Não, sacanagem, mas... vamos seguir aqui. Bom, tem outras perguntas que eu faria, assim, ainda que são aqui nível básico e tudo mais. Sobre o Angular, assim, no geral, essas coisas básicas, assim, eu ainda faria, por exemplo, o que é uma service, o que é um módulo, enfim. Perguntas desse tipo eu faria já ainda no começo, para saber se o candidato, tipo, merece que a gente continue fazendo perguntas um pouco mais avançadas, né? Porque se você não souber o que é um módulo, o que é uma service, mano, não tem como continuar a entrevista, sem sacanagem, né? Nem assim de querendo dar de soberba, pai e tal. Significa que você não tem domínio do framework que você supostamente trabalha, tá ligado? Assim, se você se coloca como desenvolvedor especializado em Angular e não sabe algo assim, fica um pouco estranho, tá ligado? Não passa muita confiança, né, de que você realmente conhece o framework, né? Parece que é uma mentirinha que você colocou no currículo, né? Então, esse tipo de pergunta básica é justamente para entender ali se a entrevista ela vai continuar ou não, se o cara, pô, se ele sabe ali o básico, se ele sabe coisas que são um pouquinho mais avançadas para saber se, pô, foi uma entrevista de sênior e o cara, sei lá, não souber o que é o PyperSync, você já dá uma corrida, tu já corta a entrevista ali, enfim. Vamos continuar agora para outro tópico, né? Eu perguntaria agora, por exemplo, no tópico do RxJS, eu já começaria com essa pergunta que tem até um vídeo no canal. Qual é a diferença ali das promises para os observables, né? Então, eu esperaria ali uma resposta que seria explicando o que é um observable e o que é uma promise. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo em detalhes de novo, porque tem um vídeo inteiro sobre isso, inclusive os prós e contras de usar promise, os prós e contras de usar observable. Então, eu já falei sobre. Você olha o vídeo aí de promise versus observable, você vai entender o que eu espero quando você vier na entrevista perguntar qual é a diferença entre promise e observable, pá. E aí, né, obviamente, quando você explicar qual é a diferença entre os dois, eu vou pedir para você listar aí quais são os prós de usar observable, quais são os contras, quais são os prós de usar promise e quais são os contras, né? Enfim, coisas assim básicas, se já souber responder isso. Comigo você já pelo menos entra ali já de alguma coisa, mas você vai dar de júnior, de pleno, alguma coisa você vai entrar. Respondeu isso, eu já sei que você pelo menos estudou ali a parte teórica necessária para conseguir desenvolver bem no framework. Aí, por exemplo, para continuar no RxJS, eu entraria com alguns operadores aqui, por exemplo, que são muito comuns. Qual é a diferença aí do switch map para o merge map? E eu também não vou entrar tanto em detalhes aqui, porque tem um short que eu fiz aqui no YouTube também, e tem também em outras plataformas aí, que explica exatamente essa diferença. E então, basicamente, eu esperaria ali que você desse um exemplo de uso do merge map e um exemplo de uso do switch map, né? Caso você, sei lá, esqueça ou não consiga explicar, teoricamente, o switch map é isso, o merge map é isso. Explicar pelo menos ali com um exemplo, se eu usar o merge map ele faz isso, se eu usar o switch map ele faz isso. Pô, já dá uma moral forte, né? Eu vou começar a não entrar tantas explicações aqui para esse vídeo não ficar gigantesco. Mas basicamente as perguntas seriam essas, tá? Aí, por exemplo, também entraria com uma pergunta que é muito importante de entender. Inclusive, se você não souber isso, é muito normal que hajam bugs aí na sua aplicação, tá ligado? Qual é a diferença aí de um behavior subject para um replay subject? Enfim, saber isso é muito importante. Até porque, como eu disse, né? Enfim, você vai ter muitos bugs aí na sua aplicação se você começar a usar a lá caralho e não souber exatamente qual é a diferença entre eles. E até uma coisa que, quando eu lançar esse vídeo aqui, provavelmente eu já vou ter feito, que na palestra da Keila Menezes, né? Eu vou fazer um react dessa palestra. Se não tiver aqui no canal, vai estar, mas provavelmente já vai estar aqui no canal. Ela explica ali, por exemplo, qual é a diferença de hot observables para cold observables. Então, basicamente, sabendo explicar o que é isso, você vai ter que falar um pouco também ali sobre observables, né? O que é o hot, o que é o cold. Eu esperaria muito que você se aprofundasse quando fosse perguntado, né, qual é a diferença desses operadores, no que são os tipos de observable, né? E aí eu consigo entender a sua senioridade a partir desse ponto, né? Se você conseguir explicar com bastante detalhes aí a diferença aí dos observables, eu imagino que você já está pelo menos no nível pleno, você consegue ter uma compreensão bem bacana aí de
que é que você está fazendo da vida. Você não está só copiando o Stack Overflow de outros blogs e simplesmente seguindo, né? Também na entrevista comigo eu faço algumas perguntas sobre performance, né? Por exemplo, o que você faria de cara para melhorar a performance da aplicação Angular, né? Então, enfim, espero nessa pergunta uma resposta como, por exemplo, usar lazy loading, né? Usar um change detection unpush, enfim, trabalhar mais com imutabilidade para evitar tanta change detection. E aí, né, se a pessoa responder nesse sentido, eu já encaixaria, né, uma pergunta que não é necessariamente sobre performance, mas que é muito importante que você saiba para saber como melhorar a performance. O que é o Change Detection, por exemplo, né? Como é que ele funciona ali, pelo menos a grosso modo, e aí tem um artigo inteiro lá no meu blog que se chama O Guia Definitivo. A última coisa que você vai precisar ler para entender o Change Detection. Recomendo muita leitura, não é um artigo que eu escrevi, eu traduzi ele, é um artigo sensacional e inclusive você que está almejando ser um desenvolvedor Angular aí, né, a longo prazo, continuar trabalhando com esse framework, entender a detecção de mudanças é muito importante, porque agora no Angular 16 a gente está basicamente lançando aí uma nova funcionalidade chamada Signals, né, que vai afetar diretamente aí o Change Detection, né? Se você não sabe o que é o Change Detection, fica até difícil de você entender exatamente qual é os benefícios aí do Angular tá lançando os signals e tudo mais, talvez não vai fazer sentido. Então, assim, essa parte de performance aí eu costumo fazer algumas perguntas, eu até aprofundaria mais aí em algumas outras perguntas, né? Por exemplo, que método de carregamento você poderia usar para os módulos? Você sabe o que é prefetching, por exemplo? Enfim, tem uma série de perguntas aí que poderiam ser feitas nessa parte de performance. Outras perguntas também que são muito comuns de serem feitas, porra, moto filha da puta, não sei se está dando para ouvir ou não, enfim. Outras perguntas que são muito comuns de serem feitas, assim, quando a gente está na entrevista de Angular, pelo menos eu costumo fazer, como é que funciona ali o ciclo de vida de um componente no Angular, né? A gente tem ali o ng-init, o ng-changes, o ng-do-check, por exemplo, é uma coisa que pouca gente sabe e nem é recomendado usar não, mas é importante saber para você saber por que não é recomendado usar, enfim. Então, onde eu pergunto sobre os ciclos de vida do componente, também é muito comum perguntar qual é a diferença ali dos Reactive Forms para o Template Driven Forms, né? Quais são os benefícios de usar ali o Template Driven Forms? Spoiler nenhum. E quais são os benefícios de usar ali o Reactive Forms? Spoiler, tudo é foda, enfim. Você vai entrar em detalhes, você vai explicar qual é a diferença ali dos dois, você vai dar um exemplo muito maneiro de como usar ali os Reactive Forms. Você vai dizer que não usa o Template Driven Forms, porque ninguém que desenvolve com Angular e quer ser feliz usa essa merda. E aí eu vou rir muito, e aí a gente vai ficar feliz, que você vai ter falado um negócio que todo mundo que usa Angular e gosta de trabalhar de verdade no framework, odeia o Template Driven Forms. Esse vídeo eu vou estar parando ele por aqui, porque basicamente eu já dei uma visão meio que geral do que é um júnior pleno, por exemplo, tem que saber. Eu ainda não entrei em nenhuma pergunta que um sênior deveria saber, um júnior em pleno ou não, porque talvez o vídeo ficasse muito grande e são perguntas que levariam tempo assim para serem respondidas, obviamente. Acho que são perguntas que merecem por si só um vídeo para elas. E basicamente eu quero agradecer pela presença de todos. Eu acho que eu ajudei aí vocês a terem uma certa noção do que vocês precisam saber, caso vocês estejam querendo aí participar de processo seletivo com Angular em empresas que de fato são sérias e estão usando o framework aí a sério. E eu quero deixar aqui em aberto que caso você queira uma consultoria, né, para saber que nível que você tá, o que é que você precisa melhorar no teu estudo de Angular e tudo mais, você pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é esse aqui e pedir aí uma consultoria, enfim, a gente conversa ali, enfim, marca uma reunião, eu simulo uma entrevista com você e aí eu passo ali um relatório para você. Olha, você não soube responder isso, essa pergunta que eu fiz, você respondeu ela de maneira muito simples, você poderia se aprofundar assim assado, você teria ali uma entrevista fake comigo, né, para entender exatamente que nível você tá e o que você precisa melhorar. Às vezes é algo que você até já usa bastante no dia a dia, mas você ainda não tá ali na cabeça como explicar, pai e tal, e aí você vai saber que você precisa estudar um pouco mais a parte teórica ali, ou então estudar como explicar aquela parte para você sair bem melhor nas entrevistas, né? Essa necessidade acontece muito aí de gente que tá indo de júnior para pleno, de pleno para sênior, ou então que já é sênior ali há muito tempo no mesmo lugar e não trabalha ali pessoas que
tem senioridade menor, então ele acaba às vezes não necessitando estar explicando as coisas, então meio que às vezes a explicação some. Se você quiser avaliar que tipo de nível você tá, o que você precisa melhorar, você me manda um e-mail, a gente conversa, faz essa consultoria, essa entrevistazinha fake aí pra saber que nível você tá, te passa um relatório, você vai saber estudar de maneira muito mais direcionada aí para as próximas oportunidades. Então é basicamente isso, galera. Quem tá gostando aqui do conteúdo do canal, peço para se inscrever, deixar o like. De fato, isso ajuda bastante. Deixar aqui pelo menos um comentário. Então eu gostaria até de saber da onde que vocês estão me assistindo, qual parte do Brasil ou do mundo. Eu mesmo vim morar aqui na Argentina, então tô fora do Brasil, né, produzindo conteúdo em português, mas tô fora do Brasil. Então deixem aí de que lugar vocês estão me assistindo, que eu ficaria felizão de saber. E se você tá gostando aí do meu trabalho, pode mandar um Pix também, se acha que tem que me apoiar, enfim, eu aceito aí qualquer contribuição. Se vocês começarem a contribuir aí com Pix, meu Pix é esse aqui também, que é o meu e-mail. Enfim, é o mesmo e-mail que você vai mandar aí para fazer a consultoria. Você pode mandar um Pix para mim, eu vou ficar muito feliz. Você escreve a mensagenzinha lá falando que é um apoiador do canal e tudo mais. E aí talvez eu consiga trazer vídeos aí com mais frequência, né? Enfim, espero que eu tenha ajudado a todos e tamo junto, galera.